Boa noite. Mais uma vez, aqui a PLB Sindicato vem trazer, discutir, conversar sobre a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, mais uma vez, a PLB preocupada com esses temas de relevância social e nós não poderíamos deixar passar em branco, um tema tão importante. E nesta noite, como foi divulgado em nossas redes sociais, vamos falar com a funcionária pública, daqui do município, Laís Farias, enfermeira, especialista em pública e trabalha atualmente no posto da Serraria. Então, vamos estar recebendo Laís, que com certeza nos dará esta noite informações importantes e cuidadosamente, e também com conhecimento de causa, que é a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Bem-vinda, Laís. Boa noite, Adilene. Boa noite a todos. Obrigada. E também, não só Laís, na função, na qualidade de enfermeira, mas vamos também falar com a psicóloga Juliane Andrade, especialista em psicologia clínica e institucional. Hoje ela atende no CREAS, aqui no município. Também faz um trabalho com os jovens da Casa Familiar Rural. E, para a alegria de todos nós, professora também da Unifacemp, Então, seja bem-vinda ao Clube dos Professores, Juliane. Obrigada, boa noite, Adilene, boa noite, Laís. Que live tão necessária e importante, Então, vamos junto fazer esse bate-papo bem interessante, tanto sobre Outubro Rosa quanto Novembro Azul. Exatamente. Então, meninas, vamos lá. Como assim, 1 hora de live é muito pouco tempo, para se tratar de um tema tão importante e fundamental na prevenção à saúde, tanto do homem como da mulher. E saímos da campanha Outubro Rosa, já adentramos na campanha Novembro Azul. Ambos os temas tratam da saúde da mulher e do homem na questão câncer, prevenção do câncer de mama e de próstata. E a gente, quanto sindicato, quanto organização sindical, um espaço de educação, a gente não poderíamos deixar essa data passar em branco. Então, é um trabalho que o sindicato vem fazendo, vem colocando nos seus planos, nas suas metas, está trazendo esse bate-papo de temas como Outubro Rosa, Novembro Azul, Também este mês é o mês que se foca na questão da consciência negra. Já temos também uma live programada para a semana que vem para tratar deste assunto. Então, assim, se não for com informação, a gente não consegue trazer valores à sociedade. Então, assim, sejam bem-vindas. Para a gente é uma gratidão muito grande em vocês terem aceitado esse convite e vamos tornar esse momento, esse bate-papo, trazer as informações necessárias, mas tornar também um bate-papo bastante tranquilo e que não se torne enjoativo para quem nos assiste, uma vez que a gente sabe que essa questão remota trouxe um certo cansaço em toda a estrutura, porque devido à pandemia a gente utilizou mais as redes, utilizou mais os serviços, os trabalhos, as palestras online. Então, de certa forma, deixou um pouco cansativo. Mas, com certeza, com vocês duas, esse momento será dinâmico e prazeroso. Então, nosso trabalho dessa noite, trabalho da noite, vamos fazer da seguinte forma. Tem as duas aqui, cada uma vai falar dentro do seu espaço de fala, do seu espaço de conhecimento, mas vamos estar intercalando uma pergunta para uma e outra pergunta para outra. Se algumas de vocês acharem necessário acrescentar na fala uma da outra, pode se sentir à vontade. Nada aqui como é que eu vou dizer? Nada aqui é taxativo. Vai ser assim e ninguém vai mudar. Não. A gente pode tornar esse momento um momento prazeroso, onde uma vai estar agregando na fala da outra. Eu vou me ater apenas às questões das perguntas, porque é uma área que eu não domino,
que é a área da saúde. Então, como não faz parte da minha área, então eu vou me ater um pouquinho às perguntas, tá certo? Mas se surgir também alguma dúvida, eu vou estar fazendo também para vocês, tá certo? Então, eu vou iniciar por Laís, né? A primeira pergunta, que é a importância da campanha. Ou por que não dizer por que a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul? Né? Por que essa relevância, essa necessidade, né, desse movimento? Na verdade, Edilene, os dois, o movimento, tanto do Outubro Rosa quanto o Novembro Azul, foi feito com a intenção de conscientização. No caso do Outubro Rosa, é a conscientização das mulheres sobre a importância de se cuidar, do autocuidado. Sempre foi, no caso do câncer de mama, né, do Outubro Rosa, discutido o câncer de mama no mês de outubro. Mas, recentemente, se abrange também agora, né, o câncer do colo de útero. Então, hoje em dia, o Outubro Rosa não se restringe somente ao câncer de mama, mas também ao câncer do colo do útero. No caso do Novembro Azul, a intenção é conscientizar a saúde do homem e, né, com foco no diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas não somente o câncer de próstata, porque a gente sabe que o homem ele tem uma dificuldade em procurar os serviços de saúde, em se cuidar, né, busca mais trabalhar, busca mais a correria do dia a dia, e tem essa dificuldade em procurar os serviços para se cuidar, para cuidar da saúde. Então, o mês de novembro foi feito, né, pensado na intenção de conscientizar esses homens a buscarem o autocuidado com a própria saúde. E aí se pensou, né, em focar a questão do câncer do colo, de próstata, pela questão que hoje, exatamente hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Próstata. E por ser no mês de novembro, então foi escolhida essa data, esse mês, para conscientizar os homens desse cuidado com a saúde, com foco no câncer de próstata. Ótimo. E a gente também observa e acompanha alguns noticiários, algumas informações, que o homem também ele está propenso a adquirir o câncer de mama também? Tem alguma relação? Isso. Pode, não pode? É verdade, não é verdade? Existe sim. 1% dos cânceres de mama, né, do mundo atinge os homens. 1%. Então, o homem também tem câncer de mama. Ele é mais incidente na mulher, porque a mama da mulher ela é mais foi desenvolvida, né, com a intenção da mulher amamentar. Então, acaba por ser mais desenvolvida, acaba tendo mais tecido, mais local para haver o desenvolvimento do câncer de mama. Mas os homens também podem ter 1% de chance, mas tem. Não é só a mulher, não. Então, não é só a mulher que tem que cuidar, né, mas também o homem. Né? E como você bem falou, na questão que não é mais só o foco mama, mas é preciso voltar aquela atenção, né, para o câncer de colo de útero, né? No caso do Outubro Rosa, hoje em dia já se abrangeu também. Por isso que hoje em dia não faz só mais rastreamento de câncer de mama, faz rastreamento de câncer de mama e de colo de útero no mês de novembro. E no mês de outubro. No mês de novembro, não se faz mais só a conscientização por câncer de próstata, mas também da saúde geral do homem. E na prevenção da hipertensão, da diabetes, de doenças cardiovasculares. A intenção hoje em dia é cuidar da saúde, tanto do homem quanto da mulher, e incentivado nesses meses, né, com a intenção de haver uma intensificação, uma conscientização mesmo em busca do cuidado. Ok. Ô, Edilene, eu posso complementar um pouquinho, já que Laís está falando da questão do geral, né, da campanha Outubro Rosa e do Novembro Azul. Pode sim. Só no sentido de pensar que assim, a campanha do Outubro Rosa, ela foi mais aceita, né? No sentido de que nós mulheres temos mais essa cultura de buscar ajuda, essa cultura do ir ao médico. Por quê? Porque se a gente for pegar um pouco da história culturalmente falando, historicamente falando, as mulheres, elas são mais levadas para os médicos desde a puberdade. Então, a mulher tem um processo da menstruação, então a mãe já leva para o ginecologista, realiza aquela bateria de exames, enquanto adolescente, então seguem com esse movimento de buscar médicos, tá?
E para os homens, por que o Novembro Azul é esse tabu? É o Novembro Vermelho para os homens, de preocupação, de alerta e medo. Não só pelo adoecimento em si, que representa a campanha, né, que é o câncer, mas pela questão da questão que o homem ele também não foi levado desde cedo ao médico. Porque se tivesse vários homens assistindo, eu gostaria de ouvir a resposta deles em dizer quando foi a primeira vez que sua mãe levou no médico e qual foi o porquê, né? Aí a gente pergunta assim, meu Deus, a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura de só meninas ir ao médico, para que quando esses meninos de hoje forem os homens de amanhã, a gente não precise mais dirigir tempo a falar do tabu e da dificuldade do homem buscar ajuda, né? E falar também que os homens, assim como as mulheres, estão mais incisivos nessa questão da campanha, de buscar essa ajuda e de toda a prevenção. Então, é importante deixar o alerta que, assim como os pais levam as meninas logo na puberdade ao médico, é importante que os pais também façam esse movimento de levar os meninos, para que a gente possa estar ressignificando essa cultura do machismo, do preconceito, de que o homem está imune, de que o sexo masculino é mais forte do que a mulher, porque assim, é uma campanha que diz respeito tanto a homem quanto a mulher, e somos corpos, e corpos podem adoecer a qualquer momento. Então, é muito importante ficar esse alerta aí para os pais e para as mães que estão nos acompanhando, tá? Levem os meninos também para o check-up, por favor. Verdade, verdade. Então, já que você está com a fala, eu vou dirigir a pergunta para você. E como você bem falou, a questão do tabu, quando se fala da saúde do homem. Mas, até os dias de hoje, apesar de a medicina já ter avançado, né? Mas a gente sabe que o SUS ele ainda apresenta bastante dificuldade na questão do atendimento rápido, na questão do câncer. Ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu falar sobre isso. Então, principalmente para o paciente, para a pessoa que é diagnosticada com câncer. Você tem como falar? Então, como falar, você como psicóloga, como falar com uma pessoa diagnosticada com câncer? Primeiro que, assim, como a doença câncer é um nome único, porém ela vai se manifestar psicologicamente nas mulheres e nos homens de forma diferente, porque vai depender de todo um repertório subjetivo, de todo um aparato familiar que a pessoa tem ou não que está recebendo esse diagnóstico. Então, por que é importante a inclusão desse profissional de psicologia desde esse início de dar esse diagnóstico tão difícil? É porque o profissional ele vai poder avaliar esse paciente de uma maneira geral, para dizer, né, esse diagnóstico, mas também a partir dali já começar uma intervenção de fortalecimento do autocuidado, da autoestima, de buscar a família para que o laço familiar ele esteja mais voltado ali realmente no cuidado, na proteção, no sentido de entrar também como acompanhante no caso, né? A parte médica é muito importante, mas a parte psicológica nos casos do câncer, ela é bem elevada, porque o câncer não mexe só com a questão física da mulher, então com a autoestima, com a questão psicológica. Então, inserir o profissional de psicologia desde dar notícia, junto com a família, que é importante a família estar presente, né? Então, vai dar o suporte, o subsídio para que o profissional ele possa intervir de maneira diferenciada, empática e respeitando aquela fase e aquele processo da pessoa. Então, menina, se fosse perguntar qual é a forma que o psicólogo vai dar essa notícia do câncer, né, para uma pessoa, para um homem ou para uma mulher, não tem uma fórmula pronta, porque o psicólogo ele trabalha muito com a subjetividade e a individualidade desse paciente. Então, a gente vai, a partir da conversa, a partir do entendimento de como está o emocional daquela pessoa, de como o câncer se apresenta para ela, a gente dá essa notícia e já inicia esse suporte, esse aparato psicológico. Edilene, Oi? deixa eu dar uma brecha aí também. É importante salientar o seguinte, que o papel do psicólogo no tratamento do câncer é fundamental, porque a saúde mental, eu sempre digo, na cura do câncer, eu acho que é mais importante do que o próprio tratamento. Tipo, não pesar, porque acho que a mente é que movimenta o corpo, né? Mas nessa questão do diagnóstico, nem sempre a gente tem o suporte de um psicólogo para dar um diagnóstico desse.
né? Muitas vezes, quando a gente pega um resultado de uma mamografia, com uma avaliação ou de um preventivo, que a gente vê lá uma lesão precursora de um câncer, a gente nem sempre, como profissional de saúde, tem um apoio naquele momento de ter um psicólogo do nosso lado. Era o meu sonho de consumo. Mas o que é que sempre oriento aos familiares, que eu acho isso muito, é que, nesse momento do diagnóstico para o paciente, fora o papel nosso como profissional de saúde, é importante que o familiar, né, o acompanhante, seja uma pessoa de confiança da pessoa, uma pessoa que entenda o processo, que tenha conhecimento sobre a doença e tenha grau de instrução suficiente para entender o processo, para poder ajudar essa pessoa que vai receber esse diagnóstico. Porque o que muitas vezes acontece, né, é que a pessoa não está preparada, né, para aquilo ali, e aí, quando não tem um aporte, né, do familiar, né, de uma pessoa que entenda, acaba agravando ainda mais. Então, assim, infelizmente, no sistema, né, público que a gente tem, nem sempre a gente tem um suporte do profissional do psicólogo no momento do diagnóstico, claro que é o ideal, sem sombra de dúvida, mas nos nossos casos, na nossa realidade, muitas vezes o que nos ajuda muito é ter esse familiar com um grau de instrução e um grau de relação com o paciente que gere confiança, entendeu? Porque isso faz uma diferença muito grande. Com certeza. Entendi. Muito bem, meninas. É isso aí. Laís, né, na complementação da resposta de Juliane, acabou fazendo a abordagem que eu iria, né, fazer essa não é nem uma correção, mas é apresentar para a sociedade a falha que ainda existe, né, nas políticas públicas de saúde. Então, assim, é um diagnóstico sério, né? É uma doença que mexe com toda a estrutura de qualquer paciente, de qualquer pessoa. Na verdade, não é uma falha, na verdade. O que acontece é o seguinte: nos grandes centros, tipo o CICAM, né, que é o Centro de Referência de Câncer de Colo de Útero, né, da Bahia, eles têm profissionais para isso, porque é o centro de referência, entendeu? Na atenção básica, a gente tem psicólogos que podem nos ajudar, mas no momento que a gente pega o resultado do exame e que vai dar para o paciente, naquele momento a gente não tem. Que é isso. Seria o ideal. E não é uma falha, eu acho que talvez fosse não sei nem dizer o termo certo que seria, mas eu não vejo como uma falha, porque, na verdade, existe o profissional, ele só não está, talvez, no momento certo. É isso, mas não alcança a todos. Isso, exatamente. Entendeu? Quando eu falo falha, é no sentido do acesso. Por exemplo, porque assim, para quem pode, pagar o profissional, para quem vai fazer um diagnóstico dentro de uma clínica particular, dentro de um hospital particular, com certeza ele tem esse profissional. Né? Então, a família tem esse profissional. Então, quando você traz a sua complementação na questão de que preciso ter um familiar com um grau de instrução, com um grau de informação, então a gente já sabe mais ou menos aonde é que vai estar esse profissional, esse familiar preparado, em que classe da nossa sociedade ela está inserida, né? Então, geralmente é quem pode. Mas e aquele que enfrenta a fila? E aquele que não tem, que não vai para o SICAM, que não é diagnosticado no SICAM? E aquele que recebe primeiro o diagnóstico para depois ele ser encaminhado para o hospital referência? Então, ele não tem esse suporte. Então, quando eu falo falha mesmo nas políticas públicas de acesso à saúde mesmo, como modo geral. Então, é um profissional importante, é uma notícia ruim, é uma notícia triste, que precisa de todo esse aparato, mas que não tem. Não dá para, não alcança todos. Então, eu me refiro nesse sentido. Mas a fala de vocês, assim, a informação de vocês é fantástica. E assim, então, para a gente não... Só complementando a tua fala, né, que a gente sabe que, infelizmente, não tem psicólogos disponíveis, né, para que esse momento de emergências e urgências, o que é que seria plausível e interessante, né, que aumentasse as capacitações para esses profissionais que estão na linha de frente na hora de dar esse diagnóstico. Porque como não tem esse profissional disponível, porque também a urgência da inserção do psicólogo em várias questões frente à saúde e educação é algo relativamente novo. Então, está fazendo um movimento de se adaptar ainda. Então, o que é que seria interessante todos os municípios, enfim, a nível estadual,
realizar capacitações para que esses profissionais de saúde eles possam ter um suporte emocional fortalecido também, porque esse diagnóstico mexe não só com quem está recebendo, seja o paciente ou o familiar, mas também com esse enfermeiro ou essa enfermeira que está passando a informação. Então, acho que a capacitação continuada para os profissionais da saúde, focada nesse movimento, é muito importante. Acho que seria muito necessário, né, para a nossa atualidade hoje. Perfeito. Ou seja, é o sonho da saúde humanizada, né? Amém. Estamos trabalhando nesse é. segmento, né, Laís? Não é? Pois é. Então, estamos ainda, o bate-papo está ótimo, mas estamos ainda na primeira questão. Vamos avançar, porque senão daqui a pouco uma hora de live é rapidinho. E eu já vi que as duas aí adoram falar, né? As três, viu, Laís? Volto para a Laís agora. Quais os fatores de risco, né, mais importante na causa do câncer de mama? No caso, desenvolvimento, na verdade, né, do câncer. Pronto. No caso, tem os fatores gerais que atingem tanto o câncer de mama, colo de útero, quanto próstata, né? Que são fatores ambientais, fatores genéticos, a questão do tabagismo, da obesidade, da alimentação, que são fatores gerais que atingem todos os cânceres, mas existem os específicos, né? No caso do câncer de mama, tem a questão da menarca, né? Que é a primeira menstruação precoce, a questão de mulheres que nunca pariram, mulheres que tomam anticoncepcionais orais, tem mais probabilidade, mulheres que engravidam depois dos 30 anos, mulheres que mãe, né, ou irmã, que são parentes de primeiro grau, tiveram. Então, o primeiro e maior fator de risco é esse. Então, assim, no caso do câncer de mama e de câncer e do colo de útero, são esses. No caso, né, do câncer do colo do útero, ainda tem a questão, né, de relação sexual sem uso de preservativo, se expondo a maior risco do contato com HPV, a questão da promiscuidade, né? A questão de ter múltiplos parceiros, tudo isso são fatores de risco. No caso do câncer de próstata, fora a questão do risco, né? O fator de risco de pai e mãe, de irmão ou pai, desculpa, já terem tido câncer ou ter o câncer, seu fator de risco, tem um dado que não é muito favorável para os negros, né? Ele é mais incidente em negros, em homens negros. A questão da obesidade é um outro fator, e que normalmente a gente não associa, né? Mas está diretamente relacionado, né, a isso. E a questão a obesidade também, que é outro fator. São esses fatores. Mas um dos mais preponderantes é a questão genética, né? Então, se pai ou mãe, né, de irmã, né, que são parentes de primeiro grau, tiveram câncer de mama, então essa mulher, o fator de risco é aumentado. No caso de homem, se ele tem pai ou irmão, que são parentes de primeiro grau, que tiveram, também tem um fator de risco para o câncer de próstata. Certo? Então, os maiores fatores de risco são esses. Mas a genética é preponderante. Nesse sentido, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, minha tia, irmã de minha mãe, ela conviveu com câncer muito tempo, faleceu. Nesse caso aí de minha tia, o fator os descendentes dela, no caso que tem risco de adquirir o câncer de mama, é só dos filhos ou a gente também tem? A gente, sobrinho, não tem nada a ver, né? São parentes de primeiro grau, consanguíneos, parentes de primeiro grau. Ela é irmã de minha mãe. No câncer, mas é isso. Para você, o seu fator de risco é suas irmãs e sua mãe. Sua tia já é parente de segundo grau. Entendi. Já não tem uma relação direta com você. Isso, então já é o risco para os filhos dela, nesse caso. Isso, para os filhos dela. Ou para os netos também, né? No caso, né? Exatamente. Entendi. Juliane, gostaria de complementar? Não, né? Ou sim? Está desligado o seu microfone. Só complementando o que ela falou do câncer do colo de útero, que é algo que a gente vê em muitas campanhas, né? E aí, Laís, só complementando, eu não sei se eu estou correta, sobre a questão da vacinação, né? Que tem pouco tempo que estava disponível nos postos de saúde,
Eu, Vai pegar essa parte. Elas têm. eu mesma já tomei, porque antes a gente entendia que era só para adolescência, mas isso se expandiu, não foi, Laís? A gente vai. Exatamente. Tem a pergunta relacionada. Aí, ó, me antecipei. Manda esse povo tomar a vacina, procurar Laís lá. Mas vamos lá, que bom, né? Tá bom o assunto. Então, agora com tudo isso, com todas essas dificuldades, com toda essa falta do profissional, né, da psicologia, né, a falta mesmo, né, desse profissional, a carência da saúde pública, apesar de estar, a gente perceber um certo avanço, né, se a gente for comparar com 20 anos atrás, com 15 anos atrás, com tudo isso, né, com tudo isso, a saúde mental, né, como já foi abordada por vocês, né, é importante, né, nesse sentido da superação. Então, a gente tratou da questão do psicólogo, do profissional da psicologia, na notícia, né, em dar a notícia do diagnóstico. E no processo, Gente, na superação, né? Assim, particularmente, eu acho impossível hoje ver uma pessoa que realiza um tratamento de um câncer, seja ele homem ou mulher, sem estar passando por algum tipo de apoio, né, de pessoas que sofrem com esse processo igual, ou sem estar em acompanhamento psicológico, porque assim, ó, a nossa saúde mental antes era algo bem guardadinho, então a gente tinha muito tabu, tinha preconceito e a gente não se falava. E aí veio o período pandêmico, onde deu uma evasão e a gente entendeu que está todo mundo doente emocionalmente, cada um no seu limite, cada um com suas questões pessoais subjetivas. Então, quando envolve um adoecimento tão complexo, que é um câncer, né, que mexe diretamente na autoestima, tanto da mulher quanto do homem, esse acompanhamento durante o tratamento, esse acompanhamento pós o tratamento, a cura, é essencial para que a gente possa restabelecer essa autoestima, reforçar a autonomia dessa pessoa e também fazer com que ela se engaje nesse processo de ser cura, né, através da sua experiência, curar outras pessoas e formar grupo de apoios. Porque hoje é raro a gente se eu perguntasse para vocês, quem aqui conhece alguém que já passou por um processo de um câncer de mama? Então, infelizmente, os índices é muito grande aqui no nosso município, né? Diretamente falando. Então, que essas mulheres elas possam se juntar no sentido de ofertar cura através da palavra. Porque muitas vezes quem passa pela experiência dolorosa tem um conteúdo muito rico no sentido da superação. Então, fortalecer esses grupos, unir esses grupos de pessoas que já passaram por algum tipo de câncer e superaram ou estão superando com a mediação de um profissional de saúde, eu acho que seria imprescindível. E eu penso um pouco à frente. Quando eu vou conversando, eu penso à frente. Então, por que não a gente instalar esses grupos de apoio aqui, já que a gente tem um índice elevado? Então, a saúde, ela abre para discussão, para conscientização esses meses e também para a gente implementar coisas que ainda não faz parte da nossa realidade, né? E se já tem aí nos postos de saúde, que a gente possa divulgar mais para as pessoas buscarem e ter acesso. Porque a orientação profissional de um psicólogo é muito importante, porque a gente vai fortalecer essa autonomia, essa autoestima de uma pessoa que está fisicamente e emocionalmente doente, mas também que vai ver outras histórias que pode dar subsídio para ela passar de forma vou falar de forma menos prejudicial, né, ao seu quadro emocional, se tratando de um câncer, seja ele no homem ou seja ela na mulher. E a questão, Juliane, também, a questão de vencer o medo da morte, né? Porque o problema do câncer, na verdade, não é só o sofrimento durante o tratamento, mas é a questão da iminência da morte. Porque é uma doença, infelizmente, que mata muito, né? Então, quando a pessoa normalmente recebe um diagnóstico de uma doença dessa, a primeira coisa que vem na mente é eu vou morrer. Se essa pessoa não tem um suporte de um psicólogo para trabalhar esse medo da morte, a necessidade da superação, ela pode entrar no quadro, né, que vai dificultar o tratamento e, consequentemente, a cura. Perfeito. E quando Laís fala da morte, Laís, a gente não foca, enquanto profissional, psicólogo, só na questão da morte, né? A gente foca também do processo de luto, caso a pessoa precise, né, retirar parte da mama, ou fazer
mastectomia, né, que é retirada total, né, Laís, se eu não me engano, da mama. Então, assim, a gente não trabalha só com medo da morte, mas também com essas possibilidades de luto por perda de um membro, por perda do cabelo, que é algo muito significativo para a mulher. Então, tem toda uma escuta qualificada e diferenciada, porque a gente precisa pensar nas perdas que essa mulher vai ter durante esse processo, e claro que isso pode gerar algum adoecimento emocional, e a gente precisa, por isso que a gente tem que fazer esse movimento de conversar do processo de adoecimento, fortalecer a autonomia, a autoestima, para assim fortalecer o emocional e prevenir também, né, um quadro depressivo, uma ansiedade patológica. Então, tem todas essas questões que envolvem. É um tratamento bem complexo, tanto para a parte da medicina, da enfermagem, quanto para a parte também de suporte psicológico. Demais. Só para fazer complementar aqui a fala de vocês, nessa questão desse suporte, né, para a superação. E eu lembro que minha tia, toda vez que a gente ligava para ela, tia, como vai? E ela, oi, meu amor, como é que a senhora tá? Aí a gente, oi, tia, como é que a senhora tá? Oi, meu amor, estou ótima. Estou bem, graças a Deus. Eu digo, Jesus do céu, tá eu aqui toda preocupada com minha tia nesta autoestima, nesta positividade, nesta energia positiva. Com fé em Deus eu vou ficar bem. Então aí entra a questão da fé. Então o serviço psicológico, né, o serviço médico, né, oncológico, os acompanhamentos de modo geral, né, da ciência. E aí a gente também percebe que essa questão do controle emocional, do acompanhamento emocional, que vai gerar um equilíbrio, entra também aí a questão da fé, né? Que a gente pode até não adentrar nesse mérito agora, mas a fé na questão da superação para um diagnóstico como câncer, como qualquer uma outra doença, né? Que vá apresentar para a pessoa o risco de morte, né? A morte já está... Eu sei que ela vai chegar um dia, né? Eu sei que eu vou morrer. Esse todos nós estamos condenados a morrer, né? Mas a gente não quer que essa morte chegue agora, chegue amanhã, ou então eu sei que eu vou morrer um dia, mas eu quero estar bem, para que esse dia chegue no processo natural da coisa. Mas quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença como um câncer ou de uma outra doença degenerativa, que vá, né? Você tem um prazo para você morrer, realmente vem esse pânico, esse medo, essa insegurança. O que foi que eu quero? Eu deixei de fazer tal coisa, eu preciso fazer. Poxa, então assim, muitos podem adentrar no processo de querer aproveitar o momento restante, já que o risco da morte está ali apresentado para ela. Outros acabam entrando no processo como é que eu vou dizer? Ressignificar aquele processo. Isso, ressignificar. De adoecimento que piora esse processo, né? Então, a questão da fé também eu vejo como um fator bastante importante na questão da superação da pessoa humana, né? Mas, vamos para a frente. Vamos para a próxima pergunta? Rapidinho, complementando, Edilene, como você falou da questão da sua tia, então por isso que a gente trabalha muito com a subjetividade, porque o câncer ele vai se apresentar de maneira diferente para a gente. Então, assim, a gente precisa entender como o câncer está para a paciente, que é quem importa no momento, como isso está para o seu emocional, para a partir daí, enquanto equipe médica, enquanto suporte psicológico, enquanto apoio familiar de amigos, poder fazer esse movimento igualitário também. Porque se ela está toda positiva e chega a Edilene com energia completamente diferente, se colocando no lugar, né, não entendendo que quem está passando pelo processo de adoecimento é dela, que a gente tem que entender como está posto para ela, para acompanhar aquele movimento. Não chegar com energia diferente, que possivelmente se a Edilene fosse lamentar muito aquele processo dela de alegria, de ressignificar, de apoio, né, espiritual. Então, aquilo poderia ter um sentido, ela poderia deixar um pouquinho de lado e viver aquele momento apreensível de Edilene. Então, por isso que é importante, o diagnóstico é câncer, mas a gente precisa trabalhar a individualidade de quem está recebendo esse diagnóstico. Com certeza. Muito bem. Eu até esqueci para quem foi que eu fiz a pergunta última. Foi para mim. Foi para a Juliane? Foi para Juliane. Foi para mim, eu acho. Não foi, Laís? Foi. Não, como a psicóloga... foi? Ah, tá a questão da superação. Foi para a Juliane, a última agora. A de Laís vem agora. Por que uma mulher, Laís, deve fazer mamografia? Na verdade, a mamografia é o exame diagnóstico para o câncer de mama, né? A gente tem no câncer de mama
dois exames que são preponderantes para diagnóstico. No caso, a mamografia, que aí é o exame que a gente chama, né, principal, mas que precisa ter idade para fazer, né? Não é qualquer mulher que tem indicação para fazer. No caso de mulheres com fatores de risco, com mãe e irmã que teve o câncer, né? E aí, acima de 45 anos, a mulher já tem indicação para fazer. E no caso das mulheres que não têm indicação, acima de 50. É importante fazer porque é o exame diagnóstico. Então, a gente, por mais que faça o exame, a gente não consegue ver tudo que precisa ser visto. Então, a indicação é fazer a mamografia. E no caso das mulheres que têm os fatores de risco ou alguma alteração na mama, que precisa fazer algum exame, que não tem essa idade, né, acima de 45 ou 50 anos, a gente faz, a critério médico, a ultrassom mamária, que é um outro exame que nos auxilia no diagnóstico do câncer de mama. Mas, nesses casos, é para mulheres, né, abaixo dessa idade, de 45 anos, e que tenha fatores de risco ou alguma alteração que precisa ser investigada. Pronto. Que, no caso do câncer de mama, os exames, né, são esses. Ultrassom, para quem tem a indicação médica e não tem idade para fazer mamografia. A mamografia para as mulheres que têm idade e fatores de risco. Então, toda mulher acima de 50 anos é obrigatório fazer a mamografia. Não precisa ser anual, mas precisa fazer. Eu ultimamente tenho visto mulheres que com 50, 55 anos nunca fez nenhuma mamografia. Então, assim, essas mulheres, elas precisam fazer esse exame acima de 50 anos. No caso do colo do útero, né, precisa se fazer o preventivo. As mulheres, para a gente perceber, a gente diagnosticar, precisa se fazer a coleta do preventivo. Em todas as unidades de saúde, de Presidente Tancredo Neves, se faz mensalmente 2 vezes por mês preventivo. Então, não tem justificativa de dizer assim, não se faz. E a gente não tem tido dificuldade com o resultado, tem chegado em tempo hábil, a gente tem tido retornos, né, de exames que têm dado alteração, a gente tem conseguido marcar colposcopia, a gente não está tendo essas dificuldades. E no caso do homem, que é o câncer de próstata, também tem os 2 exames, né, que é o PSA, que é aquele exame que acima de 40 anos o homem pode fazer, que é o de sangue, e o toque retal, que é o exame ouro, que a gente chama, né? Que é aquele exame que os homens não gostam, que é o exame do dedo, que todo homem tem medo, que tem preconceito, que tem o tabu, né? Mas que é um exame que ele é um exame ouro. Ele precisa ser feito para homens acima de 45 anos, que tem história de pai e irmãos que tiveram câncer, e homens acima de 50. Precisa ser feito assim como a mamografia. Então, não pode correr da raia, tem que enfrentar o problema para diagnóstico precoce e, consequentemente, cura do processo, tem que fazer os exames. Então, homens e mulheres, né, acordar para a vida, né? Meninas, nosso tempo está se chegando praticamente quase ao fim. Muitas das perguntas que eu ia fazer para a Juliane, ela acabou em uma pergunta respondendo as outras perguntas, então acho que não cabe a gente estar repetindo, para não, que a gente prometeu que a live não ia ser chata, né? Que a live não ia ser chata. Então, ela já acabou dizendo aí como pode, né, ajudar o paciente com câncer dentro da psicologia. Laís complementou também como pode estar dando esse suporte. Também trouxe a questão da falta, né, desse profissional na hora de um diagnóstico, que não tá, né, não é acessível para todos. Juliane trouxe uma situação bastante importante, que é a questão da visibilidade do profissional da saúde emocional, que até então não eram vistos, né? Então as pessoas só iam para médico para fazer para o clínico, né? Ou então para algum especialista em alguma outra parte do corpo, mas esse profissional da saúde emocional, da saúde mental, da saúde psicológica, era um profissional que não era muito procurado, a visibilidade, né, e a procura também não era tanta, porque existem outros tabus também
né, na psicosfera humana mesmo, né? Tem muitos tabus, mas é preciso que muitas vezes a coisa aconteça, um turbilhão de coisas em nossas vidas, para que a gente possa, né, ver novas coisas. Então, eu digo que a pandemia trouxe um convite, né, individual, trouxe um convite também coletivo e trouxe um convite social à reflexão de todos nós, né? Então, muita coisa foi apresentada para a gente na pandemia, inclusive na estrutura organizacional do nosso país, né? Estamos pensando como brasileiro, e também, se a gente for fazer uma análise mundial, a gente percebeu aí que não existiu nem a maior potência nem a menor potência que não tenha atingido, se sido atingido pelo vírus e que não tenha também apresentado alguma fragilidade em suas estruturas. Então, trouxe, na verdade, um olhar, né, humano e de igualdade. Então, todos nós, como seres humanos, estamos no mesmo patamar de igualdade e sujeitos, né, aos acontecimentos, né, aos acontecimentos natural da coisa. Então, assim, Juliane, onde procurar o apoio psicológico? Só complementando a sua fala importante, evidenciou a questão do acompanhamento psicológico de urgência, mas também a importância que é o profissional de enfermagem e também do técnico de enfermagem, né? Frente a adoecimentos aí tão complexos quanto que foi o Covid, quanto que é o tratamento, né? E os exames relacionados ao câncer de mama. Até uma profissão que eu sou muito fã, viu, Laís? Dos técnicos, dos enfermeiros, porque, de fato, evidenciou também a importância, né, desses profissionais. E a valorização que precisa, a valorização tanto para a sua classe quanto para a minha. Vamos continuar lutando. Eu ia falar isso agora para você. Eu passei por um processo de adoecimento recente e eu precisei muito de ajuda psicológica e eu não tinha noção, eu como enfermeira, não tinha noção do quanto importante, né, no processo de adoecimento, principalmente no processo de adoecimento longo, onde você fica, né, muito tempo precisando de cuidados médicos, cuidados de profissionais de saúde, o quanto abala o psicológico da pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma autoestima lá em cima e passei por um declínio na minha saúde mental e precisei muito de ajuda e apoio de profissionais como a sua área. E digo a você que a enfermagem realmente, no Covid, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, os técnicos, a gente deu um show, mas agora o show vai ser de vocês, viu? Porque o que tem de pessoas precisando, crianças com atraso de desenvolvimento por causa do pós-Covid, pessoas que sofreram com isolamento e que estão psicologicamente precisando de apoio. Não tá, agora que vai ser a corrente de força de novo, a gente vai ter que se dar as mãos, enfermeiro, todo mundo, para segurar esse povo, porque está realmente muito difícil. Com certeza. A gente precisa colocar um pouco de saúde de forma geral nessa sociedade que está adoecida emocionalmente, né? O que é natural, porque a gente, ser humano, a gente tem emoções e hora a gente está boa, hora a gente vai estar não tão boa assim, hora a gente vai se amar, hora a gente não vai se olhar no espelho, mas é o processo mesmo de crescimento, de amadurecimento individual de cada uma. E como Edilene, respondendo a pergunta dela, que o Laís foi trocar figurinha, é a questão de onde procurar. Aqui em Tancredo, a gente tem um suporte psicológico, se espelhando com outros municípios que eu já trabalhei, é um município que comporta mais psicólogos, né, na rede pública. Então, hoje a gente tem psicólogo no CRAS, que é meu amigo Joseval, tem psicólogo, né, no CAPS, que é a Lineide, tem psicóloga na saúde, que é Netinha, e tem também o psicólogo da educação, Leandro. Então, assim, a questão do câncer é direcionada para o profissional da saúde. Então, busque a Secretaria de Saúde. Tem a assistente de lá, que é a Dirla, que é uma parceira muito legal da gente. Então, assim, ó, busque ela, busque o médico, pega aquela requisição, vai atrás de Laís, enfermeira, que elas conseguem, sim, marcar uma consulta com a psicóloga da saúde, que é a Ivonete, viu, Edilene? Então, a gente tem esse suporte, sim. Claro que quanto mais, melhor. Queridas, deixa eu falar com vocês aqui. Eu vou agradecer a vocês imensamente. Vou considerar essa última fala de vocês também, se vocês puderem fazer uma consideração final rapidinho, que eu acabo de receber a notícia de que minha prima, que estava internada
com picada de cobra desde domingo, estava na UTI e acaba de falecer. Aí eu não tenho mais condição de continuar na live com vocês. Então, desde já, agradecer imensamente a vocês por ter aceitado o convite. Que Deus possa abençoar. Foi muito bom. Aproveitar também aqui que estamos... agradecer a cada um que entrou na corrente de oração, que eu coloquei no meu status nos últimos dias. Mas a vida é assim. É uns vindo, é outros partindo, e a gente não sabe também qual é a nossa hora, qual é a nossa vez. Então, ela era uma prima assim, muito querida, uma pessoa que me ajudou muito. E é isso, que Deus abençoe. Beijo, meninas. Meus sentimentos, que Deus conforte a família. Meus sentimentos, viu, Adilene? Qualquer coisa a gente tá aí junto. É só dar um oi no WhatsApp. Eu e sei assim, disso. agradecer a vocês, né, pelo convite e dizer que, pegando o gancho, infelizmente, do luto, né, do processo de luto que vocês vão passar agora, pela perda de familiar, é dizer assim que a gente tem oportunidade e tem espaço o tempo todo para buscar cura. Mas e porque a gente tende a fazer um movimento contrário, né, de se aproximar de coisas e de pessoas que são tóxicas, de coisas que vão desgastar tanto a gente quanto o corpo físico, quanto a gente quanto o mental, quanto a gente espiritual. Então é importante que o ser humano ele se reforce e se vista de tudo que é positivo e tudo que é bom, porque assim, o mundo ele tá muito difícil para a gente viver. Então, que a gente possa entender que a fé é importante, que fortalecer a sua autoestima é importante, para que quando aconteça uma notícia de luto, uma notícia de acidente, uma notícia de outras pandemias que, infelizmente, não estamos blindados, pode vir a acontecer, que a gente possa dizer que, apesar de tudo, a gente tem a força espiritual, a gente tem, né, a força mental para continuar e a gente tem a consciência de que buscar ajuda, seja médica, de um enfermeiro, de uma professora, de um psicólogo, é muito importante, que é para a gente possa continuar um processo de cura e, volto a dizer, de uma sociedade que está encaminhando para cada vez mais uma sociedade doente emocionalmente. Verdade. Edilene, gostaria de agradecer o convite, de sua disposição, não só para lives, mas necessidade na unidade de saúde, a qualquer atividade relacionada à educação que precisar da saúde, estou à disposição, tá? Zé Raimundo tem meu contato, qualquer coisa pode falar comigo. Certo. Estou à disposição, certo? E a luta é nossa, não é só de saúde e educação, é nossa como ser humano. Como Exatamente. seres na sociedade que a gente precisa se unir para mudar esse mundo, né? Para transformar Exatamente. o mundo. A nossa missão é essa, transformar esse mundo para a gente evoluir como seres em processo de evolução. Com certeza. Eu também me coloco à disposição de vocês e se precisar de Adilene para alguma coisa, se eu puder contribuir no trabalho de vocês, também me coloco à disposição. E desde já a PLB Sindicato agradece imensamente. Que Jesus abençoe vocês. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.